Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou PS Bruno Bixi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de correção. Essas ferramentas, como o próprio nome já disse, correção, essas ferramentas têm a capacidade de corrigir algumas imperfeições que nós poderíamos encontrar nas nossas artes, desde das mais simples aos casos mais complexos. Dos mais simples, nós estamos a falar de remoção, por exemplo, de um objeto ao fundo, ou posicionamento de um objeto de um lugar para outro, ou mais ou menos tirarmos algumas imperfeições na pele. Para quem, por exemplo, gosta de trabalhar com tratamento de imagem, é possível fazermos assim uma boa correção utilizando estas ferramentas. Ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira imagem. E as ferramentas na qual nós vamos aprender hoje são estes daqui. Vamos aprender cada uma dessas, como é utilizada e o que geralmente nós podemos fazer com elas. Começando com a primeira ferramenta, usando esta primeira imagem. Se nós darmos por conta, essa imagem ela possui, se dar um zoom in, né, apertando Alt, roscando o cross do mouse, para termos mais detalhe, né, aquilo que nós queremos retratar. Temos aqui a nossa modelo e nós queremos remover essas imperfeições que estão na pele da nossa modelo. Então, como que a gente faz? Utilizando esta ferramenta aqui, a primeira, se nós darmos o zoom in, se você dar um clique aqui, né, e soltar, veja como ele fica. Ele faz a remoção daquele objeto como se fosse que não existisse lá, entende? Então, se nós vamos dando esses cliques, exemplos para remover isso, veja como ficou, né? Ficou perfeito. Vou dar aqui Ctrl Z, dei Ctrl Z 4 vezes. Agora, é importante sabermos de que essas ferramentas, no momento que nós vamos fazer o tratamento da nossa imagem, ou fazer a remoção, por exemplo, destes objetos, o tamanho do nosso pincel deve sempre estar na mesma medida, quase na mesma medida a do objeto na qual nós queremos remover. Sabe? Por exemplo, caso nós ampliemos demais, neste caso o nosso brush tenha um tamanho muito maior, por exemplo, vou só aqui dar o exemplo, por exemplo assim, no momento que eu fizer o tratamento, ele pode pegar pixel de outras regiões e vai distorcer a imagem. Veja como ficou. Ele pegou algumas partes de outras regiões na qual eu nem queria e ele substituiu ali e nossa imagem ficou esquisita. Então é importante sabermos sobre isso, ok? Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar à fase inicial. Então é bom sempre diminuir o tamanho do seu brush na medida, né, do objeto na qual você quer redefinir, para assim termos uma perfeição no momento que fizeres, né, o tratamento da sua pele. Da mesma forma como esta, nós temos também a segunda ferramenta do Healing Brush Tool. Essa ferramenta é igual à da anterior. Esta tem um modo um pouco diferente de utilização, mas cujo objetivo quase é o mesmo, ok? Esta ferramenta ela é utilizada da seguinte forma. No momento em que ela é selecionada, ele vai te pedir, por exemplo, um ponto na qual você quer capturar. Por exemplo, eu quero capturar essa parte da pele, que são os pixels, neste caso dessa imagem. Esta parte aqui é que virei substituir aqui para mais ou menos fazer a limpeza, ok? Então eu aperto Alt no meu teclado e ele me apresenta um novo ícone, e a partir desta eu vou dar um clique com o botão direito do mouse e ele captura os pixels desta região, e a partir desta eu posso vir aqui e mais ou menos fazer isso daqui, ok? E ele substitui aqueles pixels que eu havia selecionado aqui, vou substituir aqui e a nossa imagem ficou perfeita. Vou dar Ctrl Z 4 ou 5 vezes para voltar às imperfeições ou à imagem original. Da mesma forma como temos o Sample, nós temos também este pattern, que são as capas. Aqui no Photoshop já vem algumas capas pré-definidas. Quando você dá um clique, ele habilita esta opção e a partir desta nós podemos ver que existem vários tipos
temos esses de árvores, temos esses capim árvore, né? E temos estes de água. Nós podemos selecionar cada uma destas. Por exemplo, se eu escolher esta primeira opção, dar um clique aqui na região dela, né? Vejamos com o que ele vai fazendo. Vai substituindo toda a pele, né? Esta capa, este pattern na qual eu defini ali. Ele vai mais ou menos criando este efeito aqui, ok? E veja como ficou, pessoal. Então, isto aí. Esta opção de pattern é mais ou menos utilizado desta forma, utilizando esta ferramenta de correção. Vou dar aqui Ctrl Z para voltarmos à fase inicial. Inclusive vou deixar aqui selecionada a primeira opção na qual estava selecionado. Da mesma forma como esta ferramenta, nós temos também este de Path Tool. Esta ferramenta de Path Tool, ele trabalha entre a origem e o destino. Por exemplo, no caso como este, nós podemos utilizá-la da seguinte forma. Pegando, uma vez que está selecionado na origem, nós podemos fazer uma seleção aqui na nossa imperfeição e mandar para o destino. E o que ele faz? Captura os pixels do destino e adiciona na origem. E automaticamente a nossa pele fica, né, bem suave, de uma forma natural, como se fosse que ele não foi editado. Dá Ctrl Z. Agora, utilizando aqui o destino, eu vou fazer de uma forma inversa. Vou selecionar a parte na qual eu quero que substitua de destino para a origem. Então eu pego e venho adicionar aqui na origem, ok? Quando eu aperto o Ctrl D tirando a seleção, veja conforme ficou, né? Esta opção, por exemplo, nós podemos utilizá-la também da seguinte forma. Podemos fazer assim, toda a seleção, né? E mandarmos aqui no destino. Veja como ficou. Ele duplica, né, esta imagem e faz com que, como se fosse que essa não foi editada. Se eu voltar aqui na origem, uma vez que aqui está selecionada, agora o que ele vai fazer? Vai adicionar esta parte do fundo aqui. Veja conforme ficou. Ele removeu a nossa modelo e adicionou o fundo. Então, tem vários casos na qual nós podemos utilizar essas ferramentas. Da mesma forma como este daqui, que nós acabamos de ver, temos também esse de Content Array Movie Tool. Esta ferramenta, vou só utilizar a primeira imagem, termos mais noção daquilo que nós estamos aqui a explicar. Essa ferramenta, ela trabalha, tem dois modos, né? Temos o modo de mover e o modo de estender. O de mover, como o próprio nome já diz, mover, ele tem a capacidade, por exemplo, de mover, né, o objeto de um lugar para outro, da origem para o destino. Por exemplo, eu fiz a seleção aqui do meu objeto e eu vou movê-lo para esta região. Quando eu confirmo, ele vai tirar este objeto daqui e vem adicionar o ponto onde eu escolhi. Ao dando Ctrl D, tirando a seleção, e veja conforme ficou. Ele removeu daqui da origem e veio adicionar agora aqui no destino. Vou dar o Ctrl Z novamente e uma vez que está aqui selecionado, agora eu vou mudar o modo de mover para estender. Quando seleciono o modo para estender, fazendo o mesmo, seleciono com o botão direito, levando isso lá de novo, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar a cópia, vai adicionar aqui e a origem vai permanecer. Assim que eu confirmar, ele cria uma nova cópia e a origem permanece, entende? Então, geralmente aqui funciona desta forma. O de mover, ele move o objeto para um lado, e o estender, ele vai duplicando, vai estendendo o que eu havia selecionado na origem para com o destino. Ok, pessoal, dei o Ctrl Z, eu dei Ctrl D, tirei a seleção. E por último, nós temos esse aqui de Read Year Tool. Esse de Read, que são olhos vermelhos, Read Here Tool, esta tem a ver com o tratamento dos olhos. Tem algumas imagens, este daqui, vou arrastá-lo aqui.
Esta ferramenta ela tem a capacidade de resolver situações como estamos a ver da imagem aqui, que no isolo aparecem essas cores vermelhas que mais ou menos essas cores são geradas quando a gente tira foto na qual entra muita luz nos olhos e no momento que se dá esse reflexo cria esses efeitos vermelhos aqui nos olhos que geralmente estragam o ambiente, né, da nossa imagem. Então, esta ferramenta The Radio Tool ela tem a capacidade de corrigir essas imperfeições ou estas falhas. Então, a partir disso, eu só dar aqui um clique, ele faz uma correção, né? Aproximadamente uma correção normal, natural, e nós vejamos o resultado conforme ficou entre o antes e o depois. Há muita diferença. Inclusive essa ferramenta ela tem duas opções na qual nós podemos aqui configurar de uma forma manual ou automática o tamanho da pupila, ou aqui também aumentar, né, a capacidade de escurecimento, né, escurecimento nos olhos e assim sucessivamente, pessoal. Então, pessoal, espero que tenham compreendido sobre como utilizar essas ferramentas aqui no Photoshop, fazendo as correções, né, de algumas regiões na qual nós achamos conveniente. É importante relembrar que não fiquem limitados com aquilo que eu só explico, façam sempre pesquisas na internet. É importante também exercitar sempre tudo que você aprende, exercita, né? É importante ter esta paciência e esta capacidade, ok? Porque não adianta assistir só os vídeos e não praticar. Você precisa praticar, porque a prática faz o mestre. Se tu assistir todos esses vídeos e dizer não, já sei, não praticaste, no momento que você estiver a prática vai ter dificuldade. Então é importante saber que sempre que você assistir os vídeos, pratica, ok? Na próxima aula nós falaremos sobre as ferramentas de clonagem. Essas duas ferramentas, uma aula breve e que também, exercem um papel muito importantíssimo aqui no nosso Photoshop. Então fique com Deus e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!